Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima, direto do estúdio da Omicron Escola de Fotografia, em Curitiba, para mais um Drops Omicron. Crianças, uma das coisas mais divertidas de gravar para o YouTube, gravar aulas, ou ser professor aí por 26 anos de docência, 32 anos de fotografia, isso significa muito pouco, né? Porque isso não significa status nenhum, significa simplesmente que eu sou teimoso, que eu insisti, que eu acreditei que essa era a minha profissão e que acabei estudando para isso e acho que de alguma forma tem ajudado algumas pessoas a entrarem nessa profissão também, junto aqui ao Omicron. Mas o mais divertido disso é a gente se pôr a pensar a fotografia. Quando eu vejo alguns canais de tecnologia, principalmente, eu vejo muito unboxing. E vejo as pessoas abrindo a caixa, tentando transmitir o prazer da abertura de uma caixa com equipamento novo, com um drone, com uma câmera fotográfica, com uma nova lente. Acho divertidíssimo e acho super válido. Desde o cara que vai falar do diafragma, da velocidade, que vai mostrar o equipamento, a cor do equipamento, a cor da caixa, como que tá as coisas dentro da caixa. Acho muito legal que tem gente que se presta a isso, e isso é importante, como é importante a pluralidade na internet. Mas eu não sou muito chegado na maneira que eu faça isso. Ou seja, eu não sou muito chegado que Oswaldo Santos Lima, professor de fotografia, fique abrindo caixas com o seu canivetinho e falando para vocês qual que é a sensação de abrir a caixa. Posso fazer isso no futuro, mas isso não é tão interessante, porque eu estava, antes de vir aqui para o estúdio, eu estava caminhando e pensando, o que eu vou gravar hoje? Eu acho que nós vamos fazer um unboxing, mas um unboxing mental. E eu pensei, eu acho que essa é a função desse canal, é a função da Omicron. A caixa que deve ser aberta é esta, e esta é a caixa mais importante. Por isso, o tema de hoje vai ser fotografia e preconceito. Nessa época de internet, de Facebook, de WhatsApp, em que todo mundo tem voz, eu até estava moldando uma outra frase, que é no futuro, todos nós teremos os nossos 15 minutos de anonimato. Porque todo mundo é famoso, todo mundo tem voz, todo mundo fala. Oswaldo tem um canal no YouTube, pouquíssimas pessoas me assistem aqui, mas eu dou importância a essas poucas pessoas que me assistem. Para mim, tanto faz se é só minha mãe que dá o like ou 1 milhão de seguidores dão like. Isso não vai influenciar nem um pouco o meu ego de professor. Porque o professor que é professor tem que ter um ego murcho, certo? Nós somos simplesmente vetores de conhecimento. Mas como eu estava falando, nós estamos aí num século onde todo mundo tem voz. E nós estamos mais desejosos até do anonimato. Eu prefiro passar por desconhecido hoje do que por qualquer famoso desses de canais do YouTube ou de novela, ou sabe lá Deus o quê. Por que eu estou falando isso? Eu tenho visto tanta briga e tanto preconceito dentro das redes sociais, parece que viraram caixa de ecos de preconceito. E eu vou nominar aqui alguns preconceitos fotográficos que simplesmente engessam a maneira de se pensar a fotografia. E acho que essa é a nossa função, a função da Omicron, a função do Oswaldo como professor, fazer pensar sobre a fotografia e não ter razão na sua opinião, mas que eu seja instigante o suficiente para fazer você pensar a fotografia. Primeiro preconceito, flash eletrônico. Esse é um preconceito muito antigo dos fotodocumentaristas, né? E alguns fotógrafos muito jovens, com um dia de fotografia, já chegam para mim e falam: eu não gosto de flash, eu prefiro a luz natural. Como se fosse algo divino, iluminado. A luz contínua, natural, é a luz de Deus e ela é que mostra a verdade da cena. Primeiro, que tem uma crença
que a cena contém uma verdade inerente àquele fato que está ali na sua frente. Toda foto é interpretativa. E criar a luz para uma foto é tão válido quanto aproveitar a luz que tenha disponível contínua naquele momento. Muita gente fala, eu não uso flash na minha foto, em busca de um conceito muito antigo da fotografia, que é a fotografia do recuo. Eu não mexo, eu não faço arranjos, eu não toco no que eu fotografo. E assim a minha foto é mais verdade que a foto daquele que mexe, que faz arranjos, que cria uma luz através do flash. Pois bem, esse sujeito fotografa, sem perceber, com luz contínua artificial. Ele chega numa sala de aula, está ligado à luz da sala de aula, é uma luz artificial também. Ah, mas é uma luz que estava naquela situação, não uma luz que eu introduzi naquela situação. Cara, você introduziu a câmera nessa situação e você quer falar de artificialismo ou de naturalismo na fotografia, que é algo mais artificial, que é a sua presença naquela cena, segurando um equipamento fotográfico, ou você fotografa sem equipamento? Daí você é um escritor, a tua narrativa é em outra linguagem, não é na fotografia. Vamos perder o preconceito com flash. Eu posso segurar uma câmera com um sensor CMOS dentro, com um cartão de memória, com tecnologia do século XXI, que isto é verdadeiro. Mas o flash, não. É criar uma luz que não existia na cena. A tua presença não existia na cena. O ângulo de captura da tua grande angular, da tua normal, da tua tele, não existia na cena. Você é importante nessa cena como filtro. E se você quer criar a luz para representar, já que você é o filtro dessa cena, o que você imagina dela, crie essa luz. Primeiro elemento do preconceito, não usar flash, porque acha que flash é uma mentira perto do mundo puro e verdadeiro. Segundo preconceito, fotografia analógica e fotografia digital. Esse é um preconceito até enjoativo. Eu não entendo as pessoas que vêm falar de fotografia analógica. Eu tenho lá, não sei, acho que 17 anos de fotografia analógica antes de encontrar a primeira câmera digital na minha vida, né? Eu comecei a fotografar profissionalmente em 1986. Isso só mostra que eu estou velho, não mostra nada mais do que isso, né? Eu falo essas datas simplesmente para servir como baliza histórica mesmo da minha narrativa. Eu não sou melhor fotógrafo que o outro porque comecei antes. Isso é uma burrice alguém falar. Só mostra que eu tenho experiência. E experiência significa que eu errei mais do que vocês. E por esses erros é que eu posso comentar algumas coisas que me parecem muito erradas hoje. O preconceito com a fotografia digital, dos velhos fotógrafos. E para ser velho fotógrafo, não precisa ter idade, precisa ter preconceito. Toda forma de preconceito é ignorância. Toda forma de preconceito, mesmo que tecnológico, é ignorância tecnológica. É a mesma coisa que eu chegasse quando, em 1888, George Eastman tivesse lançado a Kodak No.1, com o primeiro filme de rolo, né, que podia ser enrolado, não era chapa de vidro, eu chegasse, não, fotografia boa é feita em chapa de vidro. Rolo, pequenininho, assim, nessa Kodak No.1, não, isso não é fotografia. Fotografia boa é negativo em chapa de vidro de grande formato dentro do meu daguerreótipo. Você está entendendo? O cara da chapa de vidro reclamou da Kodak No.1 porque ela democratizava a fotografia com filmes que podiam ser enrolados, então câmeras pequenas. Daí veio o cara, diminuiu o tamanho. Oscar Barnack, dos anos 20 para os anos 30, inventou, na fábrica que ele trabalhava, na Leitz, uma câmera, Leitz câmera Leica, que criou o formato 35mm, 24 por 36 de base. E daí começou o preconceito. O cara que fazia
grande formato, chapa de 4x5 polegadas, ou um médio formato, 6x6, com Rolleiflex, falou, não, isso daí é muito pequeno. Fotografia boa é na chapa, no filme 120, 6x6, feito com Rolleiflex. Lembre que antes a fotografia boa era na chapa de vidro. Agora a fotografia boa já é no acetato, mas 6x6. O 35 não. Daí o cara se apaixona pelo 35, tem uma história muito engraçada nos jornais brasileiros, não se aceitava 35mm. A Leica, a primeira câmera de colocar no olho, né, na altura do olho, tinha editor de fotografia nos anos 50, para os anos 40, para os anos 50, que não aceitava que o fotógrafo fotografasse com a Leica, 35mm, só médio formato. O que os fotógrafos fizeram? Com sua malandragem e esperteza, os fotojornalistas saíam para a rua com a Leica, fotografavam, porque a Leica era muito ágil perto da Rolleiflex, né? Com muito mais poses no rolo do que a Rolleiflex, e revelavam o filme e, na hora de ampliar, cortavam um quadrado. Ué, se eu cortei uma foto quadrada, a primeira impressão que eu teria nos anos 50, nos anos 60, é que ela teria vindo de um filme quadrado, 6x6 centímetros, Hasselblad, Rolleiflex, não é verdade? Então, quando eles chegaram para o editor de fotografia e mostravam a foto quadrada, vindo de negativo 35, pequeno formato, eles ampliavam até mais, perdia mais qualidade porque eles tinham que ampliar mais e daí cortavam o assunto que interessava no papel, cortavam um quadrado, ampliavam um quadrado. O editor olhava, isso é fato histórico, o editor olhava e falava, viu como eu tenho razão? Como a Rollei é melhor que a Leica para fotografar? Mal sabia o editor que estava vendo fotos vindos de filme de pequeno formato. Era o preconceito à fotografia de pequeno formato. Tem gente que é apaixonado pela fotografia de grande formato, de médio formato, de pequeno formato. Eu sou contra o preconceito. Se você é apaixonado por fotografia de grande formato, não desfaça daquele que fotografa em pequeno formato. E se você fotografa em pequeno formato, por que você vai desdizer, falar mal daquele que fotografa em grande formato? É preconceito. Você só está falando mal porque você não conhece o barato, o prazer que o outro cara sente. Continuando aí, eu estava falando do analógico e do digital. Continuando aí, nós chegamos lá na invenção do digital, nos anos 80 para os anos 90, a popularidade do digital na entrada do século XXI. A primeira câmera digital que eu peguei, uma D70 da Nikon, fotografei e achei as cores horríveis. E era feio mesmo. No início do digital, a gente tinha até uma brincadeira que, se a gente viesse com o digital e tivesse inventado o filme de rolo 35mm, cromo com uma qualidade da Kodak, da Fuji, da Agfa, da Ilford, a gente teria abandonado o digital. E o que ia ser moderno era fotografar em filme. Porque o filme entregava muito mais qualidade nos anos 90 do que o digital. Mas nós sabíamos que teríamos que mudar para o digital para manter mercado e que o digital, mais cedo ou mais tarde, iria superar em qualidade a película, em resolução a película, em cor a película. Ou seja, ia superar em tudo, em zona dinâmica, em tudo. E é o que está acontecendo hoje. Só que tem gente que fala, eu fotografo de película porque a película, na película tem a alma da fotografia. Ué, para aquele cara do século XIX, a alma da fotografia não estava na chapa de vidro? Para aquele cara dos anos 40, a alma da fotografia não estava no grande formato, em película, mas no grande formato, no médio formato? Para aquele cara dos anos 70, a alma da fotografia não está no 35mm com a Leica? Cada um põe a alma da fotografia no instrumento que quiser. Vamos, então, parar com o preconceito digital e analógico.
Tem gente nova que nunca fotografou analógico e diz, não, fotografia analógico que é legal. É legal, experimente. Agora experimente o digital também. Não há razão para você ficar somente num formato e dizendo, este é o formato fundador da fotografia, esse formato é que é a verdade da fotografia. Ou seja, você é detentor da verdade. Ninguém é. Terceiro preconceito, talvez um dos mais nefastos preconceitos que tem hoje, é o preconceito contra quem estuda. Como assim, Oswaldo? Não, estudar, você pode estudar direito, pode estudar medicina, você pode estudar engenharia, mas fotografia, para que você vai estudar fotografia? Lembro de uma frase do pai do Sebastião Salgado, quando o Sebastião Salgado volta da Europa, onde foi fazer doutorado em economia, trabalhou na Bolsa de Café de Londres, volta para sua cidade natal, a Imorés, em Minas Gerais, e o pai do Salgado fala assim, puxa, se eu soubesse que você queria virar fotógrafo, filho, eu não tinha investido tanto em estudo para você. Você podia ir ali com o seu Pedro ali da esquina, né, o fotógrafo da cidade, e começar a fotografar. Essa mentalidade do pai de Salgado, que é um homem do interior, uma boa pessoa do interior, mas é uma mentalidade que vigora hoje em algumas pessoas mais estudadas e mais conscientes da modernidade. E isso eu acho incrível. A pessoa pensa que fotografia não se estuda. Tem preconceito contra se estudar. Isto é o absurdo. Não, fotografia, você deve ir para a prática. Você deve comprar o equipamento, ficar fuçando e ficar aqui vendo canais no YouTube para aprender. Graças a Deus, o pessoal de medicina não pensa nisso. Eu não queria fazer uma neurocirurgia com um cara que aprendeu pelo canal do YouTube. Agora, por outro lado, não se pode ter preconceito também contra aquele que optou por fazer a sua caminhada sozinho. Eu não aconselho. Eu acho que o estudo adianta o processo. O estudo cria categorias de análise. O estudo é mais didático, mais rápido. Você chega ao seu objetivo de se profissionalizar com muito menor tempo e menor investimento. Aquele que estuda não pode ter preconceito contra o autodidata. E o autodidata, por sua vez, não deve ter preconceito por aquele que optou estudar em uma escola de fotografia. Para finalizar, e olha que a gente está aqui elencando vários preconceitos, acho que podia ficar um ano falando desses preconceitos estúpidos que as pessoas carregam, espero que você não, mas que muitas pessoas carregam sobre a fotografia. Um dos mais visíveis é marca de câmera. O cara usa Leica e acha que por usar uma Leica, ele é o bambambam da fotografia. Cara, câmera, usa que te dá prazer. O pessoal fala, que câmera que eu posso usar, Oswaldo? Olha, eu aconselho Nikon, aconselho Canon, porque elas são dominantes no mercado, é mais fácil comprar, é mais fácil você ter assistência técnica, mas não são as únicas marcas. Tem outras marcas muito boas no mercado, deve-se sempre pesquisar. Agora, o cara é Nikonzeiro, Canonzeiro. É a mesma coisa que jogar a história do time de futebol. Quer dizer, o cara torce para A, torce para B. Não me interessa. Fotografia não tem a ver com a câmera que você usa, certo? Fotografia se faz com o teu olho, com a tua alma, com a tua percepção do mundo, com quem você é neste mundo, com o que você quer falar. Muita gente vem estudar fotografia, estuda técnica, obturador, diafragma, flash com luz mista, toda a parte que eu dou, que é a parte técnica, e não compreende que isso é condição sine qua non, a condição sem a qual você não é fotógrafo profissional. Porém, o que faz diferença é a tua capacidade de expressar a sua visão de mundo, a sua alma, a tua capacidade de se apaixonar pelo ato fotográfico, a sua capacidade de mostrar esse seu olhar subjetivo e individual para a coletividade. Isto que é importante na fotografia. E você acha
que a Nikon é uma câmera tão boa que vai te fazer fotógrafo? Ou a Nikon é uma câmera tão ruim que vai destruir o seu olhar abençoado por Deus da fotografia? Não existe câmera boa o suficiente que construa um fotógrafo, nem ruim o suficiente que destrua uma boa carreira, um cara comprometido com a fotografia. Ok? Esse foi o Drops Omicron de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor do Omicron Escola de Fotografia aqui em Curitiba. Até a próxima.